Salve a Quimbanda, salve todo o povo de Ganga, salve só o maioral da Quimbanda, o supremo chefe, o líder da horda da Quimbanda, salve as forças de Exu. Aqui quem fala é em Ganga, Marcelo Balido, o chefe do templo Castelo Negro da Quimbanda, a ordem negra dos filhos do diabo. E eu venho convidar vocês, meus amigos, para mais um vídeo de uma série que nós estamos fazendo sobre fundamentos e explicações da Quimbanda. Hoje nós vamos falar de o que é maioral, quem é maioral da Quimbanda. Então eu peço desde já que vocês possam curtir, compartilhar, comentar os nossos vídeos, espalhar essas informações para os seus amigos e colegas, para que todos tenham acesso a esse conhecimento. Então, vamos falar um pouco a respeito do que vem a ser maioral na Quimbanda, certo? Todo esse conteúdo que nós estamos divulgando, compartilhando, vem de anos de experiência, de observação e daquilo que nós podemos professar na nossa tradição. De forma nenhuma queremos imputar verdades absolutas em nenhum tipo de outra tradição, até porque nós sabemos que dentro da Quimbanda muda muito a visão de uma família para outra, mas tem um ponto em comum em todas as famílias, em todas as quimbandas, em todo o quimbandeiro, que vem a ser o próprio maioral, ou como outras vertentes chamam de vossa santidade maioral, com todo respeito, ou o maioral de todos os infernos, o maioral do povo de Ganga, que assim seja, certo? Maioral para nós, nós temos um entendimento, tem pessoas e tem situações que têm um entendimento do quê? Que maioral seria o próprio Satanás, que seria o próprio diabo, seria o próprio, como podemos dizer, o adversário de Deus, como se ele fosse realmente uma deidade, como se fosse um Deus negro, um Deus absoluto, a qual nós deveríamos louvá-lo. Pois bem, meus amigos, no nosso entendimento, maioral não vem ser um Deus, entende? E nem muito menos ele é Satã, compreendem? Maioral, na verdade, é a personificação, certo? De uma egrégora que se formou. Porque maioral é Satanás, ele leva a essência, ele saiu dele, do contrário, do opositor. Mas maioral não é Satanás. Em termos, nós podemos dizer que existe como se fosse Satã, o que seria a força absoluta. E dele se emana, ou seja, se abre esse mistério de maioral para adentrar ao culto da Quimbanda, certo? Então, maioral, se você pegar um ponto histórico, o primeiro momento que nós temos uma visão a respeito de maioral, você pega livros antigos, fala-se sobre o maioral da Quimbanda. Dentro do livro de São Cipriano você encontra isso. Alguns ditos livros do Aloysio Fontenelle, que foi um bandista, um autor umbandista, que nós não levamos em consideração, ele também abordou a visão sobre maioral dos infernos, o maioral de todos os infernos. Mas para nós, de uma forma muito singela, dentro da Quimbanda, maioral seria o resultado, certo? De clamores, de o ranger de dentes de milhares e milhões de almas que foram renegadas, que foram que passaram sobre subterfúgios, que foram amaldiçoadas, inclusive, ao longo do sistema vigente desse falso Deus, ao longo de séculos. Maioral se abre em solo brasileiro porque também não existe maioral em outro lugar do mundo. Não existe em outro país esse mistério de maioral. Maioral é algo muito original ligado à Quimbanda. Em si, a Quimbanda brasileira, a Quimbanda que surge aqui no Brasil, você não vai encontrar maioral na África, você não vai encontrar maioral na Suíça, entende? Então, nós entendemos o seguinte, que maioral é uma amálgama de poder que é expelida de Satanás. E aí então ele assume uma personificação dentro da Quimbanda, como se maioral fosse o grande útero negro dentro do culto da Quimbanda, o útero de força e de poder, o ponto de aglomeração de força e de poder, a qual dele, de maioral, emanam-se energias, de dentro da Quimbanda, o axé reprodutor de maioral se espalha pelo cosmos dentro do nosso culto, e aonde cada espírito que milita na Quimbanda ele deve entrar nas fileiras de maioral e, digamos, de alguma forma ser consagrado ou ser batizado ou receber a insígnia de maioral, receber esse axé, esse moio, essa partícula, vamos dizer, divina relacionada a maioral. Mas maioral não existe uma forma para maioral. Maioral não incorpora, é muito importante deixar claro isso. Ninguém incorpora maioral, certo? Ninguém. Nós temos um entendimento que maioral, por exemplo, na Quimbanda, vocês têm muito, em todas as vertentes você encontra isso, um grande simbolismo de maioral com a imagem de Bafomé.
da deusa Baphomet, que vocês encontram a imagem de Baphomet até no livro de Eliphas Levi e outros estudos de ocultismo e de magia, né? Para quem não sabe, Baphomet, que tem uma imagem aqui simbolizada, é óbvio, essa imagem ela foi estilizada para dentro da quimbanda, mas seria esta imagem de Baphomet. Os antigos quimbandeiros se apropriaram dessa imagem para simbolizar quem é maioral. E por que escolheram a imagem relacionada a Baphomet? Porque ela é uma imagem que, por mais pitoresca que seja, ou seja, vermelha, preta, com cara de bode, isso e aquilo, ela simplesmente simboliza o perfeito. Por quê? Ela tem asas que simbolizam o elemento ar. Ela tem o pé, o casco de bode, né, que simboliza o elemento terra, entende? Ela tem escamas de peixe que simboliza o elemento água. Na cabeça da imagem de maioral de Baphomet existe o archote da chama luciférica queimando, que representa o elemento fogo. Maioral está sentado em cima do globo do mundo, né, que simboliza a preponderância do poder sobre todas as esferas, né? A imagem original, ela tem uma base de sextavada, não de 6 lados, né, mas uma base com vários lados que simboliza os pontos cardeais, a qual ele tem acesso para todas as dimensões, né? Tem o simbolismo da mão para cima e para baixo, ou seja, a grande máxima, né, que existe dentro do ocultismo, que é o que está em cima é igual como está embaixo, ou seja, o equilíbrio, certo? Ele tem seios que fazem referência à essência feminina, tem o falo, né, o caduceu da magia, ou seja, que representa o lado masculino, certo? Ou seja, a essência masculina e a essência feminina, né? Ele tem cara de bode, certo? Mas ao mesmo tempo é homem. Então, assim, é uma imagem, né, como se fosse uma quimera espiritual que simboliza o perfeito. Isso é maioral, mas não que maioral tenha essa forma. Essa imagem ela foi apropriada pelos antigos quimbandeiros para simbolizar quem vem a ser maioral, certo? Tem outros locais que não adotam essa ideia de maioral com esta imagem, e tá tudo bem. Se isso na tradição da pessoa é assim que ser executado, não tem problema. Porém, né, dentro da nossa família, da nossa tradição, nós também encaramos maioral como dessa forma. Uma imagem que simboliza ele seria a imagem de Baphomet. Nós não cultuamos Baphomet. Baphomet nós não assentamos ou cultuamos ou fazemos louvações a Baphomet. Na verdade, isso é uma imagem que foi apropriada, foi rebatizada, vamos dizer assim, até porque a imagem original de Baphomet não é nessas cores, ela não tem esse tipo de simbolismo, é uma imagem colorida, é de outra forma, correto? Mas maioral, em suma, dentro do nosso culto, ele é a força e poder primordial que movimenta este culto. Ele é o ponto central, é o pilar central. Ele, ao mesmo tempo, ele não é Satã, mas ele carrega essa essência de Satã. É como se fosse Satanás num nível menor, num nível mais local e para o nosso culto dentro da quimbanda. Então, meus amigos, eu quero agradecer por mais uma vez vocês estarem conosco, acompanhando o nosso material, que vocês possam curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos, e nos encontramos em algum outro conhecimento. Um grande abraço, que Maioral da Quimbanda nos abençoe hoje e sempre. Um Gunzuê.